Oiê, bem. Eu sou Cleusa Passos e hoje nós vamos assistir o vídeo A BNCC nos anos finais, devido aos pedidos, porque eu estava falando muito dos anos iniciais. Eu sou Cleusa Passos e se não é inscrito, se inscreva no meu canal. O que é a BNCC? Bom, é Base Nacional Comum Curricular. É um documento de caráter normativo que define o conjunto das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica e, com isso, tem assegurado os direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme preconiza o Plano Nacional de Educação, o PNE. A BNCC 2018 afirma que este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é a DCN do MEC Brasil 2018. Bom, o processo da construção da BNCC, gente, quando foi concluído, passou a integrar a Política Nacional da Educação Básica como referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares, tanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das instituições escolares. O conteúdo também, gente, da BNCC vai contribuir para o alinhamento de outras políticas em ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Mas qual a diferença entre a base e o currículo? Bom, essa resposta a gente vai saber só voltando lá na resolução do Conselho Nacional de Educação, de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. E no artigo 5º, a resolução explicita a BNCC como referência para que instituições ou redes construam ou revisem seus currículos. Mas por que falar em competências e habilidades? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho que fazer outra. O que significa ter um currículo orientado por competências? E qual a diferença entre comparação com os currículos que definem apenas conteúdos? A BNCC, ela, na verdade, apresenta competências gerais que devem ser desenvolvidas por todos os alunos ao longo da educação básica. Ela também define competências específicas para as áreas e os componentes curriculares do ensino fundamental. Além delas, há habilidades descritas para os componentes ao longo dos 9 anos. Você sabe qual a relação entre competências e habilidade? Você já tem essa? Mas então, o que são competências e o que são habilidades? Quando estamos pensando lá na disciplina em que nós trabalhamos, o que são competências e o que são habilidades? Vamos colocar
que eu preciso ir lá em São Paulo. Mas eu não tenho muito conhecimento da cidade de São Paulo. O que eu fiz da minha casa foi reservar o hotel, comprei a minha passagem e quando cheguei ao aeroporto, eu sabia que tinha que olhar no meu aplicativo qual que eu pegaria, quanto tempo eu gastaria até chegar ao meu hotel. E isso eu teria que ter uma competência até para olhar no mapa, mesmo que seja o mapa ali do aplicativo, eu teria que ter essa competência de olhar no mapa. A minha competência, no caso, é de descobrir como chegar até o meu hotel. Para isso, para ter essa competência de ir lá no aeroporto de Vitória, entrar num avião, chegar em São Paulo e ir para o meu hotel, eu tenho que ter uma competência. Só que para garantir essa competência minha, eu tenho que ter já várias habilidades. Porque eu vou para deslocar em uma grande cidade, eu vou ter que definir horários. Dependendo do que eu for fazer, eu tenho que estar observando o espaço, a hora. Então, olha quantas habilidades eu precisaria para o meu deslocamento. Isso tudo envolve o quê? Envolve a competência e as habilidades. Os fundamentos pedagógicos da BNCC se apoia em dois fundamentos, quer dizer, a BNCC ela se apoia em dois fundamentos pedagógicos, gente. O compromisso com a educação integral e o foco no desenvolvimento de competências. Então, não esqueçam disso, que os fundamentos pedagógicos que orientam a BNCC é o compromisso com a educação integral e o foco no desenvolvimento de competências. E ao estabelecer a formação e o desenvolvimento humano global como um de seus fundamentos, a BNCC assume uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, nos aspectos biopsicossociais e afetivos. Isso significa que os alunos devem ser preparados para atuar com discernimento e responsabilidade, aplicar conhecimento para resolver problemas, ele ser proativo para identificar os dados de uma situação, a buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Ter autonomia para tomar decisões e ainda aprender a aprender. Essa visão de aluno não se concretiza por meio de práticas pedagógicas que privilegiam apenas a transmissão ou o acúmulo de informações. E é nesse ponto que se destaca o desenvolvimento de um currículo orientado por competências. O segundo fundamento pedagógico da BNCC. Mas, diante disso tudo, gente, quais as implicações desses princípios na proposta e nas práticas pedagógicas? O que significa dizer que o aluno não vai à escola só com a cabeça? O que significa isso? Bom, gente, implica da BNCC na metodologia e no clima escolar. As competências gerais da educação básica que devem ser asseguradas a todos os alunos. E você sabe quais são elas? Essas competências, gente, servem como parâmetro para a construção de novas propostas de ensino e asseguram aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas então, como a base está organizada? Para
citar as aprendizagens que devem ser garantidas ao longo da educação básica, a fim de assegurar como resultado do processo de ensino-aprendizagem o desenvolvimento das competências gerais, a BNCC tem uma estrutura própria para cada etapa: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em conformidade com seus fundamentos pedagógicos e com os ordenamentos legais. Ainda que essa estrutura não represente um modelo único de arranjo curricular, que obrigatoriamente deve ser adotado nos currículos e propostas pedagógicas de todo o país, ela pretende ser clara e precisa na explicitação do que se espera que todos os alunos aprendam nos diferentes momentos de sua escolarização, de modo a subsidiar sistemas, redes e escolas. Então, como a base está organizada? Na educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e o ensino médio. A educação infantil tem os direitos de aprendizagem, como nós sabemos. E estou cansada de falar, né, que são 6 os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Vamos lembrar lá: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. No ensino fundamental, anos iniciais e finais, nós temos as áreas do conhecimento, e que são 5 as áreas do conhecimento, conforme definidas nas diretrizes curriculares nacionais: as linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Há competências estabelecidas para cada área, e são 9 componentes curriculares abrigados nas áreas de conhecimento: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, dentro de linguagens; matemática, dentro de matemática; ciências e ciências da natureza; história e geografia; ciências humanas; e ensino religioso, que é ensino religioso mesmo. E há competências específicas estabelecidas para cada um dos componentes. E as unidades temáticas definem um arranjo de conhecimento ao longo do ensino fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Há unidades temáticas comuns aos anos iniciais e finais, e unidades temáticas específicas para cada fase do ensino fundamental. E os objetos de conhecimento referem-se a conteúdos, conceitos e processos mobilizados em diferentes habilidades relativas a cada unidade temática. Já no ensino médio, as áreas do conhecimento definidas nas diretrizes curriculares, nós sabemos que, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e há competência estabelecida para cada área. Então, qual é o desafio posto aos professores? Bom, a BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os estudantes brasileiros, ou de forma simplificada, estabelecer um ponto de chegada comum, expressa um parâmetro de igualdade. Agora nós vamos pensar na palavra igualdade e equidade. Agora eu estou falando em igualdade. Quer dizer o quê? Estabelecer um ponto de chegada comum. Isso é um parâmetro de igualdade educacional, que deve ser referência em todas as escolas do país.
Essa igualdade também deve se concretizar nas oportunidades de acesso e de permanência na educação básica, condições para que o direito de aprender seja assegurado. Mas a qualidade educacional não se garante exclusivamente nos parâmetros de igualdade. É preciso, né, gente, promover a equidade. Mas, afinal, o que é equidade? Em termos da BNCC, igualdade significa definir as aprendizagens que todos têm direito. Agora, equidade é oferecer condições adequadas às especificidades de cada indivíduo. A BNCC é metaforicamente representada por um dos livros sobre os quais os alunos se apoiam. Vocês já viram uma gravura? Eu ia colocar até a gravura aqui para mostrar, mas acabei não colocando. Mas para a BNCC, gente, ela precisa de apoio. Promover a equidade supõe reconhecer que a necessidade dos estudantes são diferentes. Portanto, orientar o planejamento e a ação curricular e didático-pedagógico para a inclusão de todos e a superação das desigualdades. Em um país como o Brasil, marcado por acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, esse é um compromisso fundamental e um grande desafio. Isso significa fazer da escola um espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva para todos, considerando as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais e as especificidades de cada contexto educativo. Então, promover a equidade supõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes e, portanto, orientar o planejamento e a ação curricular e didático-pedagógica para a inclusão de todos e a superação das desigualdades. Bom, gente, os objetivos, ao concluir esse estudo que eu estou apresentando para vocês, a gente espera que você conheça as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação básica. Conheça a Base Nacional Comum Curricular e suas premissas pedagógicas, entenda como essa referência nacional pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas da gestão escolar e da sala de aula, e conheça as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação. E eu voltei aqui, gente, a falar um pouquinho da base, voltar para vocês aqui sobre o que eu tinha começado lá no início mesmo, só para vocês, mas é rápido, é só para fazer uma revisão mesmo de como iniciou essa questão da BNCC. Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal, a criação de uma base nacional comum com a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, que é previsto no artigo 210. Depois veio 1996, que a LDB é aprovada e reforça a necessidade da base. De 1997 a 2000, os PCNs foram consolidados em partes, primeiro ao quinto ano em 1997, sexto ao nono ano em 1998 e em 2000 foram lançados os PCNs para o ensino médio. De 2010 a 2012, novas diretrizes curriculares nacionais foram as DCNs, orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino. As resoluções valiam para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Em 2014, nós tivemos o Plano Nacional de Educação, o PNE,
é a Lei número 13.005 de 2014, que instituiu com vigência de 10 anos, são 20 metas para melhorar a qualidade da educação básica, sendo que 4 delas tratam da Base Nacional Comum Curricular. Então, só no PNE, gente, nós temos 4 metas que falam da BNCC. Em 2015, a portaria número 592, de 17 de junho de 2015, institui a comissão de especialista para a elaboração da proposta da BNCC. Em outubro tem início a consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC, com contribuições da sociedade civil, de organizações e entidades científicas. Em 2016, em março, após 12 milhões de contribuições, 12 milhões, hein, gente? Então, foram muitas pessoas envolvidas. A primeira versão do documento é finalizada. Em junho, seminários com professores, gestores e especialistas abertos à participação pública são realizados por todo o Brasil para debater a segunda versão da BNCC. Com certeza você participou. Você que tem Você que tem no mínimo 10... você tem no mínimo 10 anos aí de profissão, nem precisa de 10 anos, né? Que foi há poucos anos atrás. Em agosto começa a ser redigida a terceira versão em um processo colaborativo com base na versão 2. 2017, em abril, o MEC entregou a terceira versão da BNCC ao Conselho Nacional de Educação, que elaborou o parecer e projeto de resolução sobre a BNCC e homologou as etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Em 2018, foi promulgada a portaria número 331, de 5 de abril de 2018, que instituiu o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, PRO-BNCC, e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para sua elaboração. E em 8 de novembro, o CNE elaborou o parecer número 3/2018, com a aprovação da atualização das novas DCNs para o ensino médio. E base e currículo. A resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. No artigo 5º, a resolução explicita a BNCC como referência para que instituições ou redes construam ou revisem seus currículos. Bom, gente, para finalizar, a BNCC não é currículo. Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. BNCC 2017, página 16. E aí, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Pode fazer um comentário, que eu agradeço muito, tá? Obrigada pela atenção. E se o vídeo te ajudou, que bom. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e quando elas se sentem felizes com a minha ajuda, eu gosto mais ainda, tá bom? Até o próximo.